E aí, turma? Ó, hoje vou entrar num campo aqui meio maluco, eu não tenho comprovação científica sobre isso, mas tem uma galera que fala disso e tem umas teorias, mas eu experienciei isso na minha vida e já vi outras pessoas interessantes falando sobre. Isso que, caralho, para de enrolar e fale. Antes de eu falar, meu curso de comédia stand-up, hein, você pode se inscrever, curso presencial, começa no final de julho, terça-feira à noite aqui em São Paulo. Tem o curso online também, se você quiser, tá aqui na descrição deste vídeo, o link para as duas coisas. Do que você tá falando, Fábio Lins? Volta, raciocínio, volta. Mano, essa rua é insuportável. Um dia eu vou ter um estúdio, gente, com isolamento acústico. Vai ser incrível! E talvez essa cidade fique melhor. Tá, foco. O poder da palavra. Mano, o que a gente fala no palco, o que a gente fica falando na vida reverbera, sacou? A gente entra numa ressonância. E aí, eu já passei por isso algumas vezes, de falar coisas no palco e repetir essas coisas e falar muitas vezes coisas que não tinham acontecido e depois as coisas aconteceram, se concretizaram. Ok? Já vi isso acontecendo com outras pessoas. Também já vi essas pessoas assim que se acham pra caralho, né? Que falam que são incríveis, que falam que são maravilhosos, que falam que não sei o quê, né? E aí acontece as coisas, e aí elas ficam famosas, né? O Romário era meio assim, né? Tá até vendo essa série documental sobre o Romário, e ele se acha, é o cara, e fala que vai fazer 5 gols, vai lá e faz, né? Então, sabe essa coisa do poder da palavra? É muito louco. E queria fazer esse vídeo aqui porque outro dia eu vi o Mano Brown falando sobre isso. Com Racionais, né? Que eles, no Racionais, né? No começo, as músicas eram, porra, muito trágicas, né? Muito pesadas, muita violência e tal. E, de fato, relata uma realidade foda que muitas pessoas passam na periferia ainda hoje, né? E só que o Mano Brown mesmo, nessa entrevista e em outras que eu já vi ele falando a mesma coisa, ele se ligou que ele, tipo assim, também tava atraindo, né? Essa vibe triste, agressiva, violência, morte e tal. Até já teve nos shows dele, já tiveram pessoas que morreram, tinha muita opressão da polícia, tinha muito racismo e coisas assim. Mas essa coisa dele subir no palco e ficar cantando que é uma merda, que toma tiro, que é uma bosta, que é a polícia que vai matar, que puta que pariu, que vai se fuder, que a vida é só uma bosta, que não sei o quê. Ele fala que é como se fosse uma oração, né? Que ele vai gerando aquela vibe, e vai fortalecendo aquela... Vai entrando naquela ressonância com essas ideias, com essa coisa que você fala. Galera, eu boto fé nesse rolê da ressonância. Tanto que eu já falei, né? Rolou comigo já de piadas que eu fazia muito no começo e que depois se concretizaram. Uma história engraçada, inclusive. Eu fazia umas piadas sobre sexo e tal, e aí eu falava que transar com não sei quem deve ser assim, transar com não sei quem deve ser assado. Eu tenho medo de transar com uma alemã, né? Porque imagina, deve dar momento, você tá lá transando e a mulher... Aí eu falo, caralho, né? Calma, filha e tal. E eu fazia muito essa piada sempre funcionava muito. E aí, depois de uns anos fazendo essa piada, eu de fato fiquei com uma alemã. E de fato ela era bem maluca, daí, entendeu? Na hora do vamos ver, e caralho, aí eu falei, caralho, a piada tá acontecendo. E já aconteceu com outras piadas também. Teve uma que eu falava de um cara que tinha umas tatuagens no braço, não sei o que, aí acontecia tal coisa. Aí quando eu vi o cara tava puto, teve um cara falar comigo no final do show, tava puto. Por quê? Porque tinha as tatuagens no braço, exatamente as tatuagens que eu falava. Eu falava, caralho, como assim, né? Não sei se eu falei porque já tava no campo aí do mundo existindo e eu captei com a minha mente, ou o que que é. Eu não criei o cara da minha cabeça, entende? Ou é só uma coincidência? Pode ser só uma coincidência, assim como o alemão. Mas, aí vem uma história maluca do caralho, tá? Que eu vou falar pra vocês, que aconteceu recentemente, inclusive. Bem, quem me acompanha aqui já deve ter visto alguma coisa do meu espetáculo O Livro-me, né? Um espetáculo que fala sobre livros e tal, é um incentivo à leitura, é tudo em cima do livro, uma ode ao livro. No processo de finalização desse trabalho,
um livro falou comigo. Um livro, de fato, falou comigo. Eu tava lendo muitas coisas e tal, muito conectado com livro, tudo era livro. E aí, eu tava saindo de casa, eu peguei um livro para ler no ônibus, que eu sempre faço isso, e eu senti um outro livro me chamando. Olha a viagem, senti real, um outro livro me chamando. E aí eu vou pro armário, olho assim, tem vários livros lá no meu armário, eu falo, puta que pariu. Aí não, já escolhi, vou sair do quarto. E aí o livro me chama de novo, eu falo, cara, não é possível, tô sentindo que tem um negócio aqui. Aí eu olhei pro livro e sabia exatamente qual era o livro. Chama Desobediência Civil, é um livro do Thoreau. E aí eu peguei, tá bom, vou ler ele. Aí peguei o livro, li num dia, assim, era um livro pequenininho. Vou te falar, nem me tocou muito o livro, não achei ele muito incrível nem nada. Mas no final deste livro, no final desta edição, tinha um capítulo de um outro livro desse autor, que era só sobre livros. Era esse autor falando sobre livros, igual eu falo na peça. E, inclusive coisas muito parecidas com o que eu falo na peça. As mesmas sacadas e percepções e tal. Aí eu fiquei maluco, galera. Olha o que aconteceu. Essa história é real, tá? Isso aconteceu, não tô inventando essa merda. Eu tava saindo do meu quarto. Eu senti um livro me chamando. Fui lá, peguei o livro. Enquanto eu tava trabalhando um espetáculo sobre livros, e no final deste livro que tava me chamando, tem um capítulo inteiro que só fala de livros. Mano, surreal. Surreal. E se você tiver curiosidade, esse livro que tem esse capítulo de livro, chama Walden. Tá? Walden, com W, do Thoreau. E tem lá, uma época que ele foi morar no campo, e aí cada capítulo ele pira em alguma coisa, e tem um capítulo que ele pira nos livros e fica falando sobre os livros e tal. Ressonância. Bem, tô falando tudo isso, o que isso tem a ver com comédia stand-up? Então, cuidado com o que você coloca no palco. Cuidado com a ressonância que você vai gerar, sacou? Assim como Racionais, né? Eles mudou a chave, o Mano Brown mudou a chave, as músicas começaram a mudar porque ele sentiu que ele também estava atraindo, ressonando violência e miséria e enfim, coisas, bad vibes e tudo mais. Eu boto fé nisso, galera, eu boto fé nisso mesmo, assim. Então, quando você for fazer suas piadas aí, cuidado também para você não ficar se detonando, né? Toda hora, se botando pra baixo pra caralho e tal. De repente isso não te faz bem, né? Como a Hannah Gadsby ali na net, vocês assistiram na net, da Netflix, que ela passa por esse processo, né? Ela passou a vida inteira se zoando na comédia, porque ela é uma sapatona e tal, e ela cansou disso, né? E ela começou a ver que aquilo não tava fazendo bem pra ela, porque ela subia no palco pra se humilhar. E aí a autoestima dela vai ficando zoada, ela vai virando só esse saco de pancada, assim, da homofobia e tal. Enfim. Então, esse vídeo aqui pode ser meio viagem, tá? Pode ser que agora você realmente desista e nunca mais volte aqui. Mas essa história rolou comigo de fato. Aí eu vi o Mano Brown falando sobre isso, eu vi essas piadas, tem esses vários exemplos assim ao meu redor. E a palavra, né? O que a gente fala, de fato, é o início da construção da vida, né? A gente começa a falar ideias, começa a planejar coisas e falar, e aí as coisas depois vão se concretizando muitas vezes a partir, primeiramente, da fala. Outra, linguagem é poder, com certeza, né? Mas a fala talvez também tenha uma ressonância, tenha uma reverberação aí, que tem que ficar atento. Então, o que você está ressoando, sacou? Quando você sobe no palco. E aí a gente entra até nos papos limites do humor e essas coisas todas. Se você está ressoando, por exemplo, inclusive coisas com mais raiva e mais revolta, pode ser que você também atraia mais esse público e essas pessoas e essas situações também, tá? Então, é isso. Você ressoa? O que você ressoa? Vou mandar um salve para a Lu Bazanella, que é uma ex-aluna maravilhosa, uma amiga minha, que estuda muito isso e já trocou muita ideia comigo sobre isso. Então, esse vídeo aqui também tem a ver com ela, tá bom? Gente, meu curso tá aí, dá uma olhada aqui nos links, vem fazer, tem o presencial e tem o online. Viva!